Obrigado, presidente. Mais uma vez, vamos ter que pedir para que os nobres vereadores e as duas vereadoras votem contrário à emenda, ao parecer, não à emenda, porque a emenda foi dado um parecer contrário dizendo que é inconstitucional de novo. Aqui na letra B, a emenda, portanto, não aperfeiçoa a judicialidade do projeto, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal já se aplica integralmente a qualquer ato de criação de despesa obrigatória de caráter continuado, independente da repetição no texto local. A exigência de estimativa de impacto e indicação de fonte de custeio já é pressuposto de validade nas hipóteses legais cabíveis, possível de controle pelo controle interno, Tribunal de Contas, Ministério Público e pelo próprio Poder Legislativo. Ora, quantas leis já vieram do Poder Executivo para nós sem o impacto financeiro, conforme é prerrogativa da Lei de Responsabilidade Fiscal? Diversos. E o que o vereador quer é simplesmente inserir esse parágrafo 3º para que o Poder Legislativo, que é um poder fiscalizatório, né, e aqui a gente não está analisando detalhes técnicos de uma agência reguladora, para que ela possa fazer um bom serviço de regulação das concessões públicas, mas a gente quer que qualquer movimento que aconteça dentro de uma agência reguladora, como se fosse acontecer dentro de uma secretaria municipal, tem que passar aqui pela Câmara. Para a população entender, o prefeito ele está pedindo para que seja criada uma agência, o texto cria agência reguladora de serviços públicos concedidos e delegados do município de São José. Fica criada essa agência reguladora de serviços públicos concedidos e delegados do município de São José, entidade integrante da administração pública indireta municipal, submetida a regime autárquico especial, caracterizada por autonomia administrativa, financeira, técnica e funcional, e estabilidade de seus dirigentes nos termos desta lei. É como se estivesse criando uma nova secretaria, mas é uma agência reguladora, porque a gente está falando especificamente das concessões públicas. Coleta de lixo, iluminação pública, o contrato com a Casan, que são concessões, serviços que o município contrata para que seja feito aqui em São José. São serviços essenciais: água, lixo e iluminação. Depois, a gente está falando de contratos de lixo, 50 milhões, COSIP, 50 milhões, e a água, que eu não posso dizer exatamente, mas que passa de 50 milhões o que é arrecadado aqui em São José, porque São José é o segundo município que a Casan mais arrecada. Então, é um projeto de suma importância no que diz respeito às análises que a gente tem que fazer. E aqui o vereador Crislan, ele deixa bem claro, de forma muito simples, que fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 10 do projeto de lei 192, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A criação de cargos efetivos em comissões ou funções de confiança, vereador Caê, necessárias ao funcionamento da agência reguladora, somente será implementado mediante o cumprimento integral do artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, devendo o ato respectivo ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro previsto no inciso 1º do artigo 16 e com a demonstração da origem dos recursos para o seu custeio, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nada mais está sendo incluído dentro da lei, presidente Nino, para que exatamente tudo que essa agência reguladora for fazer no que diz respeito à nova concessão, a questão da criação dos cargos, tudo que vai envolver financeiramente essa agência reguladora, que a gente tenha muita clareza disso tudo. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, por mais que o parecer diga que a prefeitura já tem essa obrigatoriedade, mas a gente tem visto corriqueiramente vários projetos que vêm para cá sem, inclusive, esse impacto financeiro. Então, é uma maneira da gente afirmar a importância da agência reguladora, mas que continue sempre passando aqui pela Câmara. Porque, volto a frisar, o nosso principal papel aqui é o papel de fiscalização. Tanto que quando o prefeito quer aprovar suas contas,
Por mais que o Tribunal de Contas faça uma análise, se essa Câmara não aprovar, não está aprovado. Então, o nosso poder de fiscalização em cima das contas do Poder Executivo é maior do que o do Tribunal de Contas. Porque, volta a frisar, o Tribunal de Contas faz uma análise, faz uma recomendação, igualmente o Ministério Público faz uma recomendação, mas o Poder Legislativo é um dos poderes, juntamente com o Poder Executivo e o Judiciário. Então, a importância dessa emenda, nós vamos votar favorável à emenda, mas temos que votar contrário ao parecer, porque, mais uma vez, foi dado como inconstitucional algo que não é inconstitucional. Volto a frisar, o voto político é o parlamentar é a favor ou é contrário. Agora, quando é colocado um parecer dando a ideia de que aquela emenda é inconstitucional, automaticamente a gente e os próprios parlamentares ficam numa sinuca de bico, porque não é inconstitucional, mas tem que votar favorável a um parecer, mesmo não sendo inconstitucional, para derrubar a emenda, tendo em vista que, se fosse constitucional, poderia votar contrário e derrubava a emenda igual. Então, por essa razão, vereador Cidade, vereador Rodrigo, Aline e vereadora Vera, a gente pede para que vocês votem contrário, para que esse parágrafo possa ser parte integrante dessa matéria importantíssima para São José. A gente está falando aí, por ano, para não errar, de mais de 150 milhões que uma agência vai estar trabalhando em cima do que ela vai ter como objetivo e propósito. Obrigado. Obrigado.